Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria iniciar esse momento do nosso culto, antes de partirmos propriamente para a mensagem ou a reflexão que eu gostaria de fazer hoje à noite sobre o cristão e a política. E eu gostaria de que nós orássemos por um instante pela vida do Lozan, o marido da nossa irmã Bia. Ele perdeu a mãe hoje à tarde, e para que Deus assim possa consolar tanto o coração dele como também da nossa irmã Bia, que está aqui conosco nesse momento. Vamos orar? Pai querido, nós estamos reunidos em Tua casa e nós nos lembramos que quando nós aqui chegamos, o Senhor já estava de braços abertos, preparado para nos abençoar. Nós nos percebemos, ó Deus, na entrada que de fato somos pecadores, por conta da nossa tendência ao pecado, pela disposição reprovável do nosso coração, pelo nosso pavor, pelas sensações de insegurança que nós carregamos aonde quer que nós estejamos. E nos lembrando disso, nos lembramos que o Senhor também é Deus clemente, cheio de misericórdia e graça, capaz de nos fortalecer nessa noite, de nos abençoar, de consolar o coração daqueles que sofrem. E nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Lozan, também da Bia, que o Senhor possa consolar o coração deles e que o Senhor seja o consolo e o fortalecimento das suas vidas. Da mesma forma que seja o Senhor que nos console e nos fortaleça nessa noite. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu penso na literatura de sabedoria, tem um provérbio que diz que boa é a palavra dita ao seu tempo. Eu acredito que nós estamos no tempo de conversar um pouquinho sobre política na igreja. E para isso eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 1 ao verso 9. Vou estar me servindo nessa noite de um material publicado pela Casa Editora Presbiteriana, que tem como título Cristianismo e Política. Recomendo os irmãos, se vocês conseguirem comprar, adquirir e ler em casa toda esta revista. Seria bastante útil no contexto que nós estamos vivendo. Mas, voltando ao texto, Jeremias capítulo 29, do verso 1 ao verso 9, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Que Deus assim, meus amados irmãos, nos abençoe na exposição da palavra do Senhor nessa noite. Meus queridos irmãos, ler a profecia de Jeremias exige da nossa parte alguns conhecimentos prévios. O primeiro deles é que a profecia de Jeremias ela foi escrita a 4 mãos. Nós temos pelo menos a participação do profeta e mais um contribuinte, um amanuense, um escriba junto com ele, para a coleção destes discursos, dessas profecias e das cartas que nós encontramos aqui registradas na profecia. Uma outra informação importante que nós precisamos considerar é que o contexto em que o livro está sendo escrito é expressamente, e aqui me referindo ao capítulo 29 que nós estamos lendo, se refere à queda de Judá ocorrida em 597 a.C. É necessário que nós localizemos assim historicamente, por quê? Porque Jeremias ele vai profetizar durante um período bastante longo. Vários reis ouviram a profecia de Jeremias. No entanto, uma peculiaridade que nós temos na profecia de Jeremias é que ela é uma profecia de juízo para com o povo, uma sentença declarada, decretada e que haveria de se materializar. É bem verdade também que o mesmo profeta que traz essa profecia pesada, que traz referência a situações extremamente vexatórias e de grande castigo que Deus estava trazendo pelo seu povo, traz também uma mensagem de alento e de esperança, porque depois do período do cativeiro babilônico, esse povo seria alcançado e reabilitado pelo Senhor, e o Senhor haveria de trazer o seu povo do lugar onde ele havia tirado. Porque preste bem atenção, quando a carta é lida, fica mais do que evidente nesse texto, de que foi o próprio Deus que usou Nabucodonosor para levar o seu povo para o exílio. E nesse sentido, meus irmãos, quando nós olhamos esse escrito, nós percebemos de pronto que o Deus que nós servimos não só é o Senhor da história, mas é Ele também que conduz a política, seja em que época for, cumprindo assim os seus propósitos eternos. E o que mais nós precisamos saber sobre o livro de Jeremias? Jeremias, no capítulo 29, apresenta certas escritas entre Jerusalém e Babilônia, com o objetivo de apresentar a dura realidade a qual Deus estava submetendo ao seu povo e ao mesmo tempo lançar esperança, porque Deus estava realizando o seu plano de redenção por meio daquele exílio. Ou seja, tudo o que estava acontecendo com o povo, os flagelos, a fome, todo aquele sofrimento e todo o constrangimento debaixo de um rei ímpio, tinha como propósito último, final da parte de Deus, a redenção do seu povo. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós olhamos o texto, nós começamos então a raciocinar e tentar entender o cenário político que nós temos aqui. Ora, a profecia de Jeremias havia dito que o exílio duraria 70 anos. Mas tinha uns profetas locais, adivinhos, que profetizando de acordo com o seu próprio desejo, dizia: não, esse exílio vai ser breve, logo vai passar, logo vai resolver. Não se estabeleçam na terra, procurem estar prontos, porque a qualquer momento nós seremos retirados desta condição que foi colocado o nosso Deus em decorrência do nosso pecado. E aí nessa carta em especial, que nós estamos lendo aqui no capítulo 29, deixa claro o Senhor
que o povo deveria ter um funcionamento diferente daquilo que estava sendo dado de instrução por parte daqueles que eram falsos profetas e traziam falsos ensinos, que Deus não havia enviado eles a profetizar. Aí você pode olhar do texto e a princípio dizer, mas pastor, o que necessariamente tem a ver conosco? Primeira evidência que eu gostaria de trazer para você, meus irmãos, já entrando no tema do cristão e a política, é que em relação ao cristão, a política precisa ser um tema que faz parte da nossa mente, da nossa discussão e da nossa vida. É bem verdade que quando nós falamos de política na igreja, nós não estamos falando diretivamente para um determinado partido político. E é estranho, inclusive, a postura de algumas igrejas que, para fins eleitorais, favorecem determinados políticos partidários, desonestos e líderes religiosos que ganham em decorrência disso. Nós precisamos entender que a esfera da igreja não pode se confundir com a esfera da política. Por quê? Porque a igreja trabalha a política apartidariamente, mas precisa manter a sua voz profética. Seja qual for o político de situação ou oposição, a igreja precisa se levantar todas as vezes que os desmandos estiverem acontecendo, que as verdades estejam sendo tolhidas e que a mentira te esteja propagando, porque a igreja precisa ser sal e luz onde quer que ela esteja. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós falamos isso, nós não estamos aqui impedindo que você exerça o seu papel de cidadão, que você pare de votar, que você deixe de escolher seus candidatos. Nada disso. O que nós estamos dizendo é que como igreja, como instituição, como corpo de Cristo, nós não somos adeptos, nós não colocamos a nossa expectativa em homens, mas somente naquele que conduz toda a história. E no exercício da nossa cidadania terrena, nós precisamos tomar o cuidado de quando votarmos de acordo com os valores, com os princípios e com os ensinamentos que nós temos nas Escrituras. Por quê nós devemos fazer isso? Porque para o cristão, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E recorremos a ela para compreender, interpretar e discernir todas as questões que envolvem a nossa existência. Tanto trabalho, como arte, como família, como educação de filhos e, é claro, como política. Uma vez que a Bíblia serve de parâmetro absoluto para a nossa fé e confissão, ela é o prumo para discernir o que há de verdadeiro ou mentiroso, o certo ou errado, nos pensamentos, propostas e filosofias por trás das ideologias que acabam alimentando esses partidos políticos. O crente não pode ser um indivíduo alienado. O crente precisa se informar, o crente precisa estudar, o crente precisa entender sobre política. Não é simplesmente alguém que lança a sua expectativa sobre um candidato, na esperança de que ele seja o solucionador de todos os problemas. Não é este o Evangelho. O Evangelho nos ensina que toda a perspectiva de mudança, de transformação efetiva no mundo, se dá a partir da ação de Deus na sua igreja, onde Ele transforma o indivíduo, e o indivíduo transformado transforma a sua família, e a família transformada transforma a sociedade, e a sociedade transformada transforma a cidade, transforma o estado, transforma o país, transforma o mundo. E se o Evangelho, meus irmãos, é menos do que isso na nossa vida, nós não entendemos absolutamente nada de política. Na época de Jesus, as pessoas tinham uma grande expectativa a respeito do tempo em que ele reestabeleceria o reino de Israel. Lembram disso? Senhor, quando chegará o tempo que o Senhor reestabelecerá o trono de Israel? O que é que Jesus responde para os discípulos?
Não vos compete saber tempos ou épocas que o Senhor reservou para o seu inteiro conhecimento. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vocês entenderam o que Jesus acabou de ensinar? Vocês estão preocupados com o estabelecimento do trono. Eu estou concedendo a vocês uma arma muito mais poderosa e que tem muito mais poder de transformação do que o estabelecimento de um trono. Porque no trono de todos os reinos, em todo lugar, já reina o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Vocês entenderam, meus irmãos, que nós não podemos cair na tentação de trocar o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é o Evangelho, por uma ideologia, por um partido, por uma personalidade? Porque é expressamente isso que nós precisamos considerar. A política não é um assunto que deve ficar fora do interesse da igreja. O povo de Deus, o servo de Deus, se envolve na política de sua época, mas ele faz isso de forma sábia, de forma benéfica, de forma piedosa. E existem vários contextos das Escrituras que mostram isso. Pensemos em Daniel, na própria Babilônia que nós estamos citando. Como ele influenciou na sua época. Pensemos expressamente, tanto na Babilônia e depois na Pérsia, pensemos em Esther, como ela foi decisiva naquilo que o rei da Pérsia acabou tomando de decisão em benefício do povo de Deus. Pensemos como que Paulo, Pedro, os apóstolos, quando eles chegavam numa determinada cidade, como eles abalavam as estruturas. Esses que abalaram o mundo. E qual era a plataforma deles? Quais eram as propostas? Quais eram as promessas? E a resposta é simples, meus irmãos. Apenas o Evangelho de Cristo. Por que é que nós buscamos a política? Alguns vão dizer, pastor, porque nós queremos justiça social, porque nós queremos mais educação, porque nós queremos mais saúde, menos violência, porque nós queremos mais igualdade, porque nós queremos salários melhores, porque nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nessa plataforma que eles usam aí na mídia? Agora eu pergunto para vocês, tem fonte mais pura de gerar tudo isso na nossa vida e na vida dos nossos, do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é Ele que nos convida à generosidade, Ele que nos convida à justiça, Ele que nos convida à paz, Ele que nos convida ao perdão, à conciliação, à convivência, à comunhão, a viver a cidade, a polis. A política, meus irmãos, é a ciência que tem a ver com essa capacidade de viver em cidade, em comunidade, a gestão daquilo que é comum. Agora, como que um cidadão pode ser eficaz, eficiente, se ele não tem a cidadania celestial antes restabelecida? Como amaremos o nosso próximo se antes não amarmos o nosso Deus, se não obedecermos os seus mandamentos? E é bem interessante porque às vezes a mesma igreja que tem o dedo em riste para condenar determinadas posturas de políticos, e não só a igreja, mas a sociedade de maneira geral, a sociedade e a igreja que critica a corrupção, que critica a violência, que critica os desmandos, que critica o desperdício. E a igreja, por exemplo, que não sabe usar um banheiro e deixando ele em ordem. Que usa o vaso, mas não tem a consciência de fazer o seu xixi no lugar certo. Que desperdiça o papel higiênico.
A igreja ou a sociedade que critica a desonestidade, mas que leva para casa a caneta da repartição pública. Que se tiver oportunidade de levar vantagem sobre alguém, leva. Como é que nós vamos falar sobre verdade, cidadania, justiça social e tudo mais, se nós não temos nos nossos hábitos os valores, os princípios da palavra de Deus e do reino de Deus? Como é que nós vamos reivindicar pureza, honestidade e propósito, se nós não temos na nossa vida, ainda não permitimos que esse evangelho maravilhoso nos transforme também nas relações? Para que nós possamos assim, com integridade, influenciar este mundo, meus irmãos. É claro que devemos falar sobre política. É claro que devemos nos envolver com a política. É claro que aqueles que forem vocacionados devem sim concorrer aos pleitos. Mas não está claro na Bíblia que o púlpito das igrejas deve ser usado como palanque político. E aí, meus irmãos, me desculpem os colegas pastores, presbiterianos ou pentecostais, é horrível, é triste ver um pastor usando da sua credencial para ser candidato. É triste ver os pastores servindo de cabo eleitoral para candidato político. Não é nosso trabalho este. Deixe para os marqueteiros, para a mídia. Façamos o nosso serviço, que é pregar o evangelho com fidelidade. Porque o evangelho pregado com fidelidade, uma igreja consciente do seu papel e da sua cidadania, é muito mais eficiente e transforma muito mais eficiência qualquer cenário. Por isso, meus irmãos, que vocês durante todos estes anos, vocês nunca viram aqui na nossa igreja um candidato que recebeu a palavra, usando o púlpito. Nunca os líderes, nem os pastores, nem os diáconos chegaram para vocês para influenciá-los e determinar em quem vocês devem votar, porque nós ainda pregamos e vivemos a livre consciência. Agora, o fato de estar livre para exercer a sua cidadania terrena não significa que você não deve votar com responsabilidade. O crente precisa estar atento quais são as pautas que o seu candidato defende e verificar, inclusive, se as pautas que ele defende não estão em confronto com as Escrituras. Não faz sentido algum. Independente da agremiação, do partido, da ideologia, ou do discurso, ou da propaganda eleitoral, se você percebe que aquela pessoa que você elegeu não está de acordo, ou não está defendendo aquilo que a Escritura de Deus, a palavra de Deus defende, você precisa repensar a sua posição. Eu não vou falar aqui o nome de candidato nenhum para não dar direito de resposta. Mas, meus amados irmãos, coloquemos a mão na nossa consciência. Será se aquilo que nós defendemos com tanta força, com tanta veemência, se sustenta à luz das Escrituras? Será se os nossos argumentos foram tão bem construídos assim? Será se a transformação que nós almejamos não vai acontecer principalmente quando eu, cidadão, começar a me envolver com a cidade, com a polis? Eu ser um professor eficiente, responsável, que eduque os meus alunos e que traz uma boa fundamentação pedagógica? Eu ser um bom vereador na minha cidade? Eu ser um bom comerciante, um bom médico, músico, escritor, jornalista, cientista, advogado, promotor? Será que nós não podemos ser mais efetivos em todas as áreas do conhecimento e atuando em todas as esferas da comunidade, levando o Evangelho de Cristo no nosso procedimento? Porque a palavra do Senhor, quando estabelece os seus parâmetros, ela não só diz para nós que nós devemos ser responsáveis pelas questões cívicas, mas nós devemos ter uma postura de respeito com as autoridades instituídas.
E aí, meus irmãos, permita-me que fazer um breve parênteses aqui para a gente fazer um comentário. Meus irmãos, período de propaganda política na televisão é um absurdo. Termina de falar mal de um, emenda falando mal do outro, intercala com falando mal de um, fulano, beltrano, cicrano. Não há propostas. Sabe por quê? Porque nós empobrecemos de tal maneira que não são mais as propostas que cativam o eleitorado. Nós estamos fazendo da política a mesma coisa que nós fazemos com o futebol. E dizemos, não se discute nem política, nem futebol e nem religião. Discute-se sim, e à luz da palavra de Deus. Tem irmãos, por exemplo, o Palmeiras ganhar fazendo promessa. Rapando a cabeça para o Palmeiras ganhar. Faz sentido isso? Vai ganhar porque raspou a cabeça? Não vai. Da mesma forma, o seu candidato não vai ganhar se você fizer alguma mandinga. O que é que gera verdadeiramente o sucesso num campeonato de futebol? Precisa ter disciplina, precisa ter treinamento, precisa ter bons jogadores, precisa jogar de acordo com as regras. Mas na política não é assim. Precisa convencer o eleitorado. Quem mente melhor, ganha. E sabe por que isso acontece? Porque nós deixamos que estas coisas sejam assim. A igreja deveria ter protestado antes. A igreja deveria se posicionar antes. Existem pautas extremamente perniciosas que a igreja está se calando quando deveria ser profeta, quando deveria confrontar. Seja do candidato da situação ou da oposição. Então, perceba, meus irmãos, que quando nós tratamos do tema e pensamos na obra de Deus, nós precisamos conceber a necessidade de nós sermos um povo devidamente politizado. Precisamos ler um pouco mais. Vocês querem umas sugestões? Que tal nós mudarmos as nossas leituras? Que tal começarmos a ler pessoas como Abraham Kuyper, que foi um político cristão e que trouxe relevantes contribuições para o seu cenário? Que tal começarmos a ler C.S. Lewis, Tolkien, Chesterton, não sei se a pronúncia é essa corretamente falando. Que tal nós começarmos a ler não só aquelas leituras água com açúcar, mas lermos livros mais densos? Porque, meus irmãos, se nós quisermos ser politizados, nós precisamos ter conteúdo, bagagem. Que tal nos prepararmos para influenciar este mundo através da nossa ação na atividade profissional que nós abraçamos? Sendo aquilo que nós fomos chamados para ser. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós olhamos o texto de Jeremias, ele traz para nós algumas contribuições. E a primeira contribuição é que nem sempre a notícia que nós temos recebido, ela é a notícia verdadeira. Qual era a notícia que os falsos mestres estavam dizendo para o povo? Vai acabar, vai resolver o exílio. Mas o que é que Deus estava falando para o povo? Vai persistir por muito mais tempo do que vocês estão esperando. E enquanto isso, o que é que o povo faz? Desenvolva política. Aprenda a viver onde vocês estão. E quais são as recomendações que ele diz aqui? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, vós tereis paz. Na sua paz, vós tereis paz. Ou seja, vivam a cidade.
sejam da cidade. Vamos só para vocês entenderem como nós estamos longe da política. Dos presentes aqui, quem foi que visitou uma única vez, pelo menos, a Câmara dos Vereadores da nossa cidade? Muito bem. Começamos bem, né? Dos presentes que estão aqui, você se recorda do candidato que você votou na eleição pregressa? Não nessa, não no primeiro turno, mas na reeleição de 4 anos atrás. Você se lembrou? Você se lembra? Muito bem. Quantos se lembram? Beleza. Quantos de vocês que votaram acompanharam os candidatos que vocês votaram nas suas propostas, se cumpriram as propostas? Não basta votar e entregar a carta em branco, meus irmãos. Tem que acompanhar. Tem que saber. E agora, quando você for renovar o seu voto de confiança nessa pessoa, você sabe se essa pessoa realmente cumpriu o que prometeu há 4 anos atrás? Ou você está continuando votando porque você gostou da cor dos olhos, do cabelo, da forma da gravata, da entonação da voz? A igreja precisa ser mais ativa nesse sentido. E outro detalhe, meu amado irmão, Deus não está te chamando para você ser vereador, não. Ser prefeito da cidade, deputado, estadual, federal, senador, presidente da república. Deus não está chamando você para isso? Um certo dia eu estava lá em casa, meu filho me chamou para uma discussão filosófica. Falou, pai, eu estou vendo aí essas propagandas, parece que não tem ninguém que preste para a gente votar. Antes ele me perguntou, quando é que eu vou começar a votar? Eu falei, quando você tiver 16 anos. E aí ele me trouxe essa pérola. Eu falei, meu filho, a questão é que, pelo fato de nós não encontrarmos candidatos que sejam da nossa confiança, não significa que nós devemos eliminar a responsabilidade de exercer a nossa cidadania. Nós estamos precisando de homens mais capacitados, mais qualificados, para que possam assumir esses cargos. Aí ele saiu com aquela profundidade, entendi perfeitamente. Eu falei assim, você está pensando em se preparar? Eu estou pensando. Eu falei, então tá bom, quem sabe você pode chegar. Quando é que você está pensando? Pensando em ser presidente da República. Eu vou negar isso para uma criança de 11 anos? Não. Meu filho, você quer ser presidente da República? Então estude, se prepare, se qualifique. Mas ele está com um bom começo. Ama C.S. Lewis e Tolkien, está indo no bom caminho. Por que não motivarmos e incentivarmos os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças a serem mais politizadas, a serem mais profundas, a serem capazes de viver a cidade com mais propriedade e a viver o evangelho, que é o principal, transformando os cenários também da comunidade. Meus irmãos, nós é que deveríamos estar nas associações de bairro, nós é que deveríamos ser eleitos os presidentes, o síndico dos prédios, nós é que deveríamos estar nos sindicatos, nós é que deveríamos estar também nos partidos políticos. Nós é que deveríamos ser os assessores, nós é que deveríamos ocupar os gabinetes, nós é que deveríamos ser de fato a resposta para as nossas orações de um país mais justo e que respeita e honra os seus cidadãos. Por que o nosso país é tão rico e ao mesmo tempo tão pobre? Como é que Monteiro Lobato falava que se formava uma nação? Lembra? Vocês nunca assistiram o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Meus irmãos, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Com homens e com livros. Uma biblioteca, conhecimento, ação, engajamento, participação. É assim que a Igreja de Cristo se envolve com política. Mas finalizando, um aspecto que nos chama a atenção e que nós devemos sempre praticar
é que de fato essa transformação precisa acontecer de uma maneira sistêmica. O Ine Grunder, no seu livro Política segundo a Bíblia, pela editora Vida Nova, ele vai nos dizer o seguinte: a visão de que os cristãos devem se dedicar à evangelização e não à política é equivocada por mais de um motivo. O evangelho todo inclui transformação social. A boa nova do evangelho resultará em vidas transformadas, mas Jesus quer que resulte ainda em famílias transformadas. E quando o evangelho transforma vidas, também deve resultar em bairros transformados, e em escolas transformadas, e em negócios transformados, e em sociedades transformadas. Logo, não é natural que o evangelho também resulte em governos transformados? E a resposta dele é claro que sim. Calvino, escrevendo nas pastorais, ele vai dizer: devemos não só orar por aqueles que já são dignos, mas também pedir a Deus que converta os maus em bons governantes. Devemos manter sempre esse princípio, que os magistrados são designados por Deus para a proteção da religião, da paz, da decência pública, principalmente como a terra foi ordenada para produzir o alimento. Nós somos igreja reformada, meus irmãos. Fomos nós que por herança trouxemos essas pautas. Fomos nós que estabelecemos e trabalhamos para a escola pública funcionar, para a Cruz Vermelha, para a assistência aos necessitados, aos carentes. São nossas bandeiras, são os nossos valores. Não foi uma ideologia que trouxe isso, foi a cristandade. Porque quando a peste negra estava matando os horrores lá, eram os cristãos que cuidavam daqueles que estavam morrendo. No meio das guerras, eram os cristãos que estavam engrossando as colunas da Cruz Vermelha. E a educação chegou aos nossos países custando o sangue dos missionários. Quem estabeleceu o conceito de escola pública foi Martinho Lutero, na Alemanha. Então, todas estas promessas que estão sendo feitas, na verdade, fazem parte da nossa herança e resultante da igreja do Senhor Jesus, que tem sido sal e luz por décadas e agente de transformação social. Você quer ser político? Trabalhe nessa esfera. Seja de fato atuante, faça diferença na cidade onde você se encontra, no seu país e para o mundo, para o louvor da glória de Deus, no poder do Espírito Santo, segundo as instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Nós queríamos convidar a igreja por um momento de oração. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do segundo turno. Nós não estamos preocupados em instruir você qual é o candidato que você deve votar. Mas nós entendemos que o cristão precisa se engajar socialmente e politicamente para o bem-estar da comunidade. E ele deve orar pelas autoridades instituídas. Eu gostaria que a igreja orasse nesse momento pelas nossas eleições, que nós orássemos juntos, para que Deus possa não só dar um segundo turno em paz, mas para que o cidadão brasileiro coloque a mão na consciência e vote por consciência e não como resultado da influência dos marqueteiros, daqueles que mentem descaradamente na tentativa de agariar o seu voto. Mas que o Espírito Santo de Deus te ilumine, dê discernimento, para que você possa, através da sua cidadania terrena, honrar a cidadania celestial. Vamos orar? Fecha os teus olhos onde você está. Senhor Deus, nós como igreja estamos reunidos aqui nessa noite, preocupados com o tema da política, mas como cristãos, conscientes de que a nossa expectativa está no Senhor. Nós sabemos que somente o Senhor é quem levanta e derriba os reis, os governantes, as autoridades, e que toda autoridade é instituída pelo Senhor.
e que compete a nós como igreja orar por estes, até mesmo pelos maus, injustos e não afeiçoados à necessidade do povo. Que o Senhor possa, com o teu poder, com a tua graça, instituir, ó Deus, nesse segundo turno e confirmar aqueles que já foram eleitos no primeiro turno, homens e mulheres que temem ao Senhor, que não lutam ou que não divergem dos ensinamentos da tua palavra, que respeitam e que valorizam, ó Deus, o teu santo conselho, o estabelecimento da autoridade debaixo do poder e da graça e da direção de Deus. Que o Senhor também, ó Deus, dê à igreja consciência política, para que ela possa ser efetivamente um agente de transformação no meio da sociedade que ela se encontra. Que no lugar de ficarmos apenas na crítica, na murmuração, que nós aprendamos a ser a resposta das nossas orações. Que no lugar de sermos insurgentes contra o Estado de Direito, contra a autoridade instituída, nós aprendamos, ó Deus, a orar por aqueles que nos governam. E que o Senhor possa transformar o coração de todos aqueles que são investidos de poder, usando a tua igreja para isso, para o louvor da tua glória, Senhor. Mas também o Senhor nos dá um pleito em paz. Nós temos ouvido, Senhor, recebido notícias de violência, de desagravo, de posturas extremamente condenáveis, ó Deus. Que o Senhor nos dê a graça da tua shalom, Pai, para que nós tenhamos um processo pacífico e que diante do resultado dessas eleições, no lugar de nós nos desesperarmos, seja por conta da eleição do candidato A ou B ou C, que nós nos tranquilizemos por saber que é o Senhor que levanta e derriba, é o Senhor que conduz todos os eventos da história. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Nós queremos encerrar esse momento com uma oração. Antes da oração, um convite. A nossa igreja recebeu um convite para a exposição de pintura óleo sobre tela. Matilde Bacan e os Amigos da Arte, do dia 4 ao dia 18/11, na Casa da Cultura, abertura às 19h30. A nossa irmã Janaína, ela vai estar expondo os seus quadros nesse evento. Então os irmãos se preparem aí para atender o convite em um desses dias, de 4 a 18, né? A nossa irmã Jana está lá, JJ para os íntimos, né? Fazendo isso. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, impetrar a bênção, e logo após eu gostaria que os irmãos esperassem um minuto. O presbítero Plínio vai trazer uma palavra para os irmãos. Pois não. Me ajude aí. Meus irmãos, se não fosse a minha agenda orgânica, eu não sei o que aconteceria. Meus irmãos, dia 22, próximo sábado, nós teremos aqui na nossa igreja a reunião de todas as igrejas do presbitério. Aqueles irmãos que foram convidados para celebrarmos aqui o culto da reforma. Inclusive, não sei se vocês viram aquela mídia bonita que foi disseminada aí nas redes sociais, foi da nossa igreja. Eu não vou contar o nome do artista, né? Mas você já tem uma ideia de quem seja, a nossa produtora de imagem aqui na igreja. Então, os irmãos estão convidados a participar conosco às 22 horas. O reverendo Joer, pastor da igreja presbiteriana Vila Prudente, em São Paulo, gerente de responsabilidade social e filantropia do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Gostaríamos que os irmãos estivessem presentes para esse momento de congraçamento com os irmãos de todas as igrejas do nosso presbitério. Pois não, meu jovem? 22 de outubro, tá? 22 de outubro, não 22 horas. 22 horas já está pro lanche, né? Nesse momento. Se eu não me engano, está aí às 19 ou é 19h30. Vem às 19, venha mais cedo, tá? Se for o caso. É 19, né? Então venha às 6h30, né? Venha às 18h30. Vamos chegar no horário, tá bom, meus irmãos? Vamos orar então nesse momento e a palavra está com o presbítero Plínio já na sequência. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o sustento do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação do Espírito Santo seja consolando a todos nós, agora e para sempre. A palavra está com o presbítero Plínio. Sentem um minuto, meus irmãos.